Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, imutável ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, imutável ser, permanece em nós. Queridos irmãos e irmãs, sintam-se acolhidos para mais este encontro, sendo ele o segundo da formação do conhecer mais de perto o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Marcos. Nós bem sabemos, e eu gosto de frisar sempre, toda a ação missionária de nossa paróquia, a paróquia de Fátima e São Miguel, tem 3 pilares nessa caminhada missionária e de ação pastoral. E os 3 pilares, sendo uma igreja, uma paróquia, uma comunidade acolhedora, evangelizadora e solidária. A intenção é, com esse conhecimento melhor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Marcos, é fazer uma visão geral sobre o Evangelho de Marcos, quem escreveu, quando. Outro ponto importante, quais os seus destinatários, qual a sua mensagem central e, por fim, passagens próprias do próprio Evangelho. Portanto, neste segundo encontro, cantemos o nosso canto de início. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça me basta. Como bem escutamos o canto, somente a tua graça me basta e mais nada. Quando nós buscamos conhecer melhor o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo os evangelistas, neste caso agora de Marcos, nós conhecemos que o reino de Deus é dom e graça. Jesus como o dom do Pai. A graça, ou seja, com a sua encarnação, saímos do tempo da lei, adentramos o tempo da graça. Vivemos um tempo da realização da promessa feita no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, tempo da promessa. O Novo, tempo da realização desta promessa. De novo, também sou teu povo, Senhor. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Povo de Deus,
caminhemos na estrada de Jesus. Sendo assim, invoquemos a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, para mais este encontro ao redor da Tua palavra. Palavra que é fiel e digna de toda aceitação e nos traz a salvação. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão e companheiro, que a luz e a sabedoria do Espírito Santo e a proteção da Mãe Maria esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Cristo, invoquemos a presença do seu Santo Espírito, para que ele ilumine o nosso encontro, nos enriqueça, nos fortaleça, o nosso testemunho com os seus dons. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendeis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendeis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Buscando renovar a face da terra, além do canto e também oração, passamos também a oração do Espírito Santo, de autoria do Papa Paulo VI. Ó Divino e Santo Espírito, dai-nos um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora. Ó Divino Espírito Santo, dai-nos um coração fechado às ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Ó Divino e Santo Espírito, dai-nos um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Ó Divino e Santo Espírito, dai-nos um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos,
para sofrer por todos. Ó Divino e Santo Espírito, Dai-nos um coração grande e forte para superar as provações, tédio, cansaço, desilusão e ofensa. ó Divino e Santo Espírito, Dai-nos um coração grande e forte e constante até o sacrifício quando for necessário. ó Divino e Santo Espírito, dai-nos um coração grande e forte e constante, cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humildemente, fielmente, corajosamente a vontade do Pai em nossa missão. Assim seja. Façamos a nossa oração inicial para todos os dias. E, através desta oração, coloquemos as nossas intenções. Rezemos para que a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, seja mais conhecida, mais vivenciada por todos nós. Que ela seja sempre um sinal de interesse para nós, pois nela encontramos valores que o próprio Cristo nos ensina a amar, a perdoar, a sentir compaixão para com o outro. Povo de Deus, oremos. Senhor, Deus do amor e da paz, nós vos pedimos. Seja este nosso encontro um momento propício para conhecermos, rezarmos, alimentarmos do pão da palavra. Que este estudo possa enriquecer e fortalecer o nosso testemunho em nossa missão de proclamar a palavra oportuna e inoportunamente, em todo tempo e lugar, sendo uma evangelizadora e solidária por Cristo nosso Senhor. Amém. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. A palavra é fiel e digna de toda aceitação. Esta palavra nos ilumina. Vamos agora visitar os textos deste segundo encontro sobre a formação, conhecimento melhor, mais aprofundado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Marcos. Mas antes, é bom a gente fazer uma memória do que nós refletimos, falamos do encontro anterior. Lembrando aí, falamos Evangelho, a palavra, ou seja, boa notícia do Pai, dom do Pai, que nos traz a salvação, que é Jesus. O próprio nome Jesus, Deus salva.
se encarnou na nossa história. Falamos do autor do Evangelho, João Marcos, um judeu do primeiro século cristão. Sua mãe chamava-se Maria. E é interessante a gente lembrar que em sua casa ela acolhia, tinha uma pequena comunidade que ali se reunia, a comunidade de Jerusalém. Então ela acolhia essa pequena comunidade cristã ali de Jerusalém. Paulo já ficou na casa. Segundo a tradição, esta casa foi palco da ceia, da Santa Ceia. Também foi palco da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria. Nós ouvimos, repetimos que ele tem um caráter catequético. Ou seja, nos faz, ao longo de todo o texto, responder a pergunta: quem é Jesus? Qual é a sua missão? Ou seja, como tornar-se discípulo de Jesus, o Filho de Deus. Outro ponto que nós lembramos no encontro anterior, São Jerônimo vai dizer que a autoria do Evangelho é de São Marcos. Ou seja, Marcos foi um intérprete do apóstolo Pedro. Pedro anunciava e Marcos escrevia. Outro ponto que nós podemos aí perceber do encontro interior, que é importante a gente lembrar, o texto bíblico que nós trabalhamos durante o primeiro encontro foi do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 19. Ou seja, nesse texto, nós constatamos a apresentação de Jesus com o título de Filho de Deus, que tudo abrange, que orienta tudo, ou seja, que ele deve ser ouvido, podemos assim dizer, como boa notícia, boa nova, sobre Jesus Cristo, o Verbo encarnado em nossa história. Porque esse Jesus, igual Salvador, este Jesus Cristo, ou melhor, o Cristo, como Messias, este Evangelho como boa notícia, desconcertam, ou seja, incomodam, transformam realidade de morte em realidade de vida, ou seja, promovem a vida, preservam a vida. Jesus, com a sua atitude, no seu ser e agir, ele coloca a vida acima da lei. A lei tinha sua importância, mas a vida deveria estar acima da lei. Um outro ponto do texto lido no encontro anterior foi o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. Ele adentrou a fila dos pecadores para ser solidário, porque Jesus não teve pecado. Foi solidário com o pecador, ou seja, busca a sua conversão. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador e quer a sua conversão, a sua salvação. Com esse batismo, Jesus é mergulhado em nossa humanidade. Podemos assim dizer sobre o batismo. Revelando como o amado do Pai.
aquele que o Pai deposita todo o seu bem-querer. Neste mesmo texto, vimos Jesus no deserto. Deserto, lugar de silêncio, lugar do encontro, da experiência com Deus. Aí, Jesus se prepara para assumir a sua missão. Que missão é essa? Designada pelo Pai. Sabemos que é uma missão redentora. Como servo manso e humilde. Depois, seguindo o texto, e aí Jesus vai dizer: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, condição para participar do reino que Jesus inaugura com sua pessoa, a condição é essa, a conversão. Porém, que essa conversão seja acompanhada numa adesão a Cristo. Tem arrependimento e uma adesão a Cristo, no que Ele nos pede. Outro ponto interessante que também nós vimos no encontro anterior, dentro do texto trabalhado, foi a vocação e o chamado dos discípulos. Também somos vocacionados e chamados por Jesus. Somos vocacionados à santidade. Somos chamados por Jesus a dar continuidade à sua missão, tornando o seu reino conhecido, amado, vivido na realidade deste mundo. Seja na sociedade, seja na nossa comunidade, em nossa família, no ambiente de trabalho, de estudo, ou seja, testemunhemos o Cristo para que o mundo creia, para que o mundo seja um lugar mais fraterno, mais justo. E aí, somos chamados como os discípulos. Então, o chamado, podemos dizer que é soberano, vem de Deus. Que Deus seja soberano na nossa vida. Então, o chamado é soberano, o seguimento é imediato. Eles largaram tudo ali, de repente, e seguiram Jesus. Então, o seguimento é imediato. Com ele, testemunhemos, os discípulos testemunharam, que a gente testemunhe, ou seja, o reino no aqui e no agora. Assim fizeram os apóstolos, seguindo Jesus. Ou seja, testemunhar Jesus no aqui e no agora é uma missão para nós, como nós vimos aqui no primeiro encontro, uma missão desafiadora. Caminhar na estrada de Jesus. Deixar trabalho, deixar família e receber a humanidade e o mundo como espaço para missão. Isso nós vimos um pouco dentro do texto bíblico trabalhado no encontro anterior. No encontro de hoje, nós podemos aí perceber o Jesus de Marcos. Mais do que em qualquer outro evangelho, Lucas, de Mateus, de João, Jesus, Filho de Deus, revela-se, podemos assim dizer, profundamente humano. Ou seja, de contrastes, por vezes, desconcertantes. Coloco aqui, e aí nós iniciamos este nosso segundo encontro com relação aos textos bíblicos, às passagens, segundo o evangelista São Marcos. Jesus
podemos aí constatar em nossas escrituras, de maneira especial, o Evangelho. É acessível. Vimos isso no capítulo 8, um Jesus acessível. Vamos lá, no capítulo 8, de 1 a 3, confirmando lá. Nessa ocasião, reuniu-se outra vez muita gente e não tinha o que comer. Chama os discípulos e lhes diz: tenho compaixão desta multidão, pois faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os despeço em jejum para casa, desfalecerão no caminho, e alguns vieram de longe. Esse Jesus acessível, junto às multidões. Também, dentro do texto, nós vimos um Jesus, podemos dizer assim, distante. Vamos conferir lá no capítulo 4. O capítulo, versículo 38 e 39. Vamos ver aí o que tem a apresentar esse texto. Capítulo 4, versículos 38 a 39. Vai dizer assim para nós: ele dormia na popa sobre um travesseiro. Despertaram-no e lhe disseram: mestre, não te importas que naufraguemos? Levantou-se, ameaçou o vento e ordenou ao mar: cala-te, uma calma perfeita. E lhes disse: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Cheios de medo, diziam entre si: quem é este que até o vento e o lago obedecem? Perceberam o quanto que o mestre, ele deixa ali, no medo, no desespero daquela tempestade. Jesus está ali, na sua calma, dormindo, e os discípulos, mesmo com o mestre, estão ali apavorados. Com essa atitude, Jesus, ou seja, para eles estão distantes. Portanto, a gente vai dizer aí um Jesus distante, através das nossas atitudes, não da atitude de Jesus. Muitas vezes, as nossas atitudes nos distanciam da graça, da bênção de Deus. Outro ponto que nós podemos perceber no Jesus de Marcos, um Jesus que acarinha. Vamos ver lá, no capítulo 10, no versículo 16. Esse Jesus que acarinha. Vamos lá, trabalhando o texto aí, na sua leitura. Capítulo 10, versículo 16. E aí a gente vai constatar: acariciava. Nesse trecho a gente pode explorar aqui mais leitura de versículos. Vou iniciar o texto que fica melhor para que a gente possa compreender. Esse texto aqui é assim. E os discípulos as repreendiam. Ao ver isso, Jesus indignou-se e disse: deixai que as crianças se aproximem de mim. Não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são como as crianças. Eu asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aí vem o que Jesus e Marcos é apresentado: aquele que vai acarinhar as pessoas, acariciava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Nesse trecho aí é interessante, quando Jesus vai dizer:
asseguro a vocês que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, que a nossa atitude seja como de uma criança. Nos entreguemos no colo do Pai, no colo de Deus. Tenhamos confiança nele, mesmo nos momentos de provação. Nós percebemos que a criança, principalmente a mais novinha, no colo do pai, aquelas que ainda não sabem andar, elas no colo do pai, no colo da mãe, se sentem seguras, têm total confiança. Assim deve ser a nossa vida de fé, o nosso testemunho, o nosso viver cristão. Outro ponto aí, vamos ver lá o que Jesus e Marcos, ele repele, vamos lá, 8, 12, 13, voltamos lá no capítulo 8, versículos de 12 a 13. E aí nós podemos constatar aí, no versículo 12 e 13, ele repele, ou seja, para que essa geração pegue um sinal, eu vos asseguro que não será dado um sinal para esta geração. Deixando-os, embarcou de novo e passou para outra margem. Ou seja, Jesus, neste encontro com os fariseus saíram e se puseram a discutir com ele, pedindo para tentar um sinal do céu. E aí ele vai dizer isso. Para que esta geração pede um sinal? Eu vos asseguro que não será dado um sinal para esta geração. Ou seja, eram hipócritas. Ou seja, ainda viviam sobre a lei. E através deles, desta lei, do que eram, eles oprimiam, escravizavam e dominavam o povo. Jesus quer mudar esse quadro, por meio, valorizando a vida. Um Jesus que repele, ele pede segredo acerca de sua pessoa e do bem que ele faz. Podemos aí dizer, é um segredo iniciante, ou seja, no versículo 1, 44, vamos ver esse pedido de segredo que ele pede à pessoa do bem que ele faz. No versículo 1, no capítulo 44. Vamos ver aqui, no capítulo 44. Constatando aqui, recomendando-lhes, não digas nada a ninguém. Vai, apresenta-te ao sacerdote para que ele conste, leva a oferenda estabelecida por Moisés pela tua cura. É a cura do leproso. Mesmo assim que ele recebe a cura do Senhor, lembramos aí a atitude do leproso. Ele se aproxima de Jesus. Vimos também o seu desespero, que de joelhos pede a Jesus: se queres, pode me curar. Jesus se compadece, ou seja, sente compaixão pelo leproso. Compaixão é isso, sentir com o outro, a vida que levava, era excluído. Nós bem sabemos como era difícil a vida de um leproso na época de Jesus. Lembramos que ele tinha que sair com o cabelo todo atrapalhado, assanhado, com as vestes rasgadas, gritando impuro, impuro, impuro. É sobre essas atitudes que Jesus vem agir, em favor daquele excluído, e combatendo todo tipo de preconceito, todo tipo de exclusão. Toda atitude e ação de Jesus
é uma atitude, uma ação de inclusão. E aí Jesus cura esse leproso e pede que ele cumpra o que a lei de Moisés vai dizer, se apresente ao sacerdote, mas ele, alérgico àquele momento, ele sai e divulga o fato. Com isso, Jesus é impedido de adentrar a cidade. Fica ao redor e mesmo assim muitas pessoas o procuram. Então, nesse texto que nós vimos, esse Jesus também que refere outro título que nós encontramos dentro do Evangelho de Marcos, que é de preferência dele, Jesus, Filho do Homem. Esse título nós encontramos naquela citação do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, a cura do paralítico. E constatamos esse título no versículo 10, que vai dizer para nós: pois bem, para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: falo contigo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Levantou-se imediatamente, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos se assombraram e glorificavam a Deus. Nunca vimos coisa semelhante. E é interessante dentro desse título que Jesus recebe. E essa ação que acontece em favor do paralítico. Lembra uma outra passagem, lá na sinagoga, quando Jesus cura, ou seja, um ensinamento dado com autoridade. Aqui também vimos isso. A autoridade de Jesus, absolvição, perdão e liberdade do paralítico. Jesus não só cura, mas liberta. Traz de volta ao convívio da comunidade aquele excluído, marginalizado, às vezes até em nome de Deus, por parte dos conhecedores da lei. Portanto, o Filho do Homem também tem autoridade, como bem diz aqui a citação, na terra para perdoar, para libertar, para resgatar aqueles para o qual ele veio. É interessante a gente dizer e coloca aqui nos nossos estudos. Deste modo, a pessoa de Jesus, o Jesus de Marcos, torna-se uma pessoa que encerra em si, conjuntamente, um verdadeiro homem e um Deus verdadeiro. Ou seja, aqui reside a dificuldade da sua aceitação por parte, aí podemos assim dizer, das multidões que o seguem. E mesmo também por parte dos discípulos. Na primeira parte do Evangelho, do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 30, podemos assim dizer, Jesus mostra-se mais preocupado com o acolhimento do povo, atende às suas necessidades. Nós falamos isso no encontro anterior. Ali Jesus, atendendo à necessidade do povo, cura, realiza milagres, ele também expulsa os espíritos maus. Então ele está preocupado com a necessidade do povo. E também ele ensina o povo. Já na segunda parte, podemos assim dizer, é bom lembrarmos também, onde nós falamos, é bom reafirmar isso, que é interessante, dentro do Evangelho segundo São Marcos, na primeira parte, que vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 30, Jesus se mostra preocupado. Com quem? Preocupado com o acolhimento do povo. Ele busca atender às suas necessidades.
realiza milagres, curas e expulsa os demônios. Ele também ensina o povo nessa primeira parte. Lembrando, do capítulo 1, versículo 14, ao capítulo 8, versículo 30. Essa preocupação com a necessidade do povo. Numa segunda parte, constatamos esta preocupação em preparar os apóstolos em citações que aqui separei. Capítulo 10, versículos de 29 a 30. Jesus assim respondeu: todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim, e por causa da boa nova, há de receber nesta vida 100 vezes mais, em casas de irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições e... Tranquilo. 3, 2, 1. Lembrando aí, todo esse cuidado também com os apóstolos, temos 3 citações. A primeira, capítulo 10, versículo de 29 a 30. Jesus respondeu: todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, os campos por causa de mim, e por causa do anúncio da boa notícia, há de receber nesta vida 100 vezes mais, em casa, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Outra citação, dentro do capítulo 10, versículos 42 a 45. Podemos também constatar. 42 a 45. Mas Jesus os chamou e lhes disse: sabeis que entre os pagãos, os que são tidos como chefes, submetem os súditos, e os poderosos impõem sua autoridade. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser entre vós ser grande, que se faça vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, que se faça vosso escravo. Pois este homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por todos. Também lembramos, Jesus introduz os discípulos na intimidade com o Pai. Capítulo 11, versículos de 22 a 26. Capítulo 11, versículo 22 a 26. Nós assim constatamos. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Eu vos asseguro, se alguém sem duvidar por dentro, mas crendo que se cumprirá o que disser a este monte, que saia daqui e se atire ao mar, isso acontecerá. Portanto, eu vos digo que quando orardes, pedindo alguma coisa, crede que o recebestes, e acontecerá para vós. Quando orardes, perdoai o que tiverdes contra os outros, e o Pai do céu perdoará vossas culpas. Ou seja, através da oração, da confiança, da perseverança, vai ensinando os seus apóstolos e introduzindo-os no povo de Deus. Hoje, neste segundo encontro, deu para a gente fazer este passeio dentro dos textos bíblicos, o Jesus de Marcos. Recordando aí, é acessível, ele repele,
é o Filho do Homem, que se preocupa com a necessidade do povo, é aquele que escolhe os apóstolos para que dê continuidade à sua missão, inaugurada com a sua pessoa, o reino de Deus. É dom, é graça para nós, na realidade deste mundo. Assim, povo de Deus, encerramos esta parte, onde nós visitamos os textos, conhecendo um pouco este Jesus de Marcos. Povo de Deus, assim caminhamos através dessas citações, conhecendo mais o Jesus de Marcos. Agora nós partimos para uma passagem interessante da gente refletir. A transfiguração. Encontramos essa parte no capítulo 9, nos versículos 2 ao versículo 11. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a uma elevada montanha. Na presença deles, transfigurou-se. Suas vestes se tornaram de uma brancura resplandecente, como nenhum tintureiro deste mundo conseguisse alvejar. Apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como se está bem aqui, vamos armar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam cheios de medo. Veio uma nuvem e lhes fez sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho querido, escutai-o. De repente, olharam ao redor e viram Jesus sozinho com eles. Então, contassem a ninguém o que havia visto, a não ser quando este homem ressuscitasse da morte. Eles observavam esta recomendação e discutiam o que significava ressuscitar da morte. Povo de Deus, esta passagem que nós acabamos de ouvir, a transfiguração, dentro do texto que nós acabamos de ouvir, qual é a boa nova que este texto nos apresenta? Aí nós encontramos essa boa nova, podemos assim dizer, no versículo 7. Quando saiu da nuvem uma voz dizendo: Este é o meu filho querido, escutai. Dentro desta frase nós podemos perceber tanto a boa nova que nos apresenta este texto, como Jesus, o filho querido, o filho amado, o dom do Pai para nós, que nos traz a salvação. E ao mesmo tempo, nós escutamos o apelo que o texto nos faz: escutai. Escutando Jesus, acolhendo os seus ensinamentos, a gente trilha o caminho que ele nos conduz. Podemos dizer que, escutando Jesus, caminhamos na estrada com ele. Ou seja, dentro desta passagem, é preciso tomar atitude
de subir a montanha, sim. Quantos momentos na vida nós precisamos subir ao monte, refletir um pouco sobre as nossas ações, as nossas atitudes, buscar a Deus sempre, mas não ficar no monte. Aqui nós ouvimos, quando Pedro toma a palavra e diz a Jesus: ô mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. É bom estar ali, mas venceu o tempo. É preciso descer para a realidade deste mundo. Caminhar onde há necessidade de que o Evangelho possa transformar realidades em vale de lágrimas, numa realidade que o amor impere, que a paz possa reinar, que a justiça possa se fazer presente, que a solidariedade seja presente. Não basta erguer as mãos com alegria, é preciso também partilhar o pão de cada dia. É bom estar com o Senhor sempre, e estar com o Senhor na oração e também na escuta da palavra, na vivência da palavra e na prática da caridade. Quando nós agimos dessa forma, temos a intimidade com o Pai, realizamos o que Ele nos pede, de escutar o Filho, e o Filho veio para ser servido. Servir aquele que necessita, estar junto àquele que precisa. Então nós aí respondemos. A boa nova do texto é Jesus, o amado, o querido do Pai. O enviado para nós, trazendo, inaugurando o reino de justiça e paz. O apelo é esse: escutai a Jesus, o Filho amado do Pai. E qual a resposta nós daremos a esta citação que nós acabamos de ouvir? A resposta é essa. Precisamos voltar o nosso olhar para a realidade deste mundo. Não fiquemos somente no alto do monte. É preciso descer para a realidade deste mundo, principalmente aonde há exclusão. Precisamos descer do monte para a periferia do mundo, onde ali nós encontramos muitos excluídos, marginalizados, esquecidos por uma sociedade que não vive os valores que o Evangelho apresenta. Essa é a nossa missão de batizados e batizadas. Temos elementos interessantes deste texto, mas o que mais nos importa com relação à nossa caminhada buscando trazer esse texto para perto de nós, entender a palavra com essas 3 perguntas. A boa nova neste texto anunciada, apresentada, o apelo feito de Deus Pai por nós, o apelo que nós encontramos na voz do Pai: escutai o seu Filho. E a resposta: é preciso descer do monte, visitar aonde necessita a nossa presença. Presença que dá continuidade à missão de Jesus, de acolher,
aqueles que necessitam. E a resposta por nós deve ser essa: de agir como Jesus, de acolher a todos, principalmente os necessitados e excluídos, de uma maneira com que eles possam reerguer, de uma maneira que eles possam fazer a experiência do Deus da vida, de um Deus que salva, de um Deus que ama, de um Deus que perdoa. Assim é a nossa resposta ao texto de hoje. Trazemos este texto para perto de nós, entendendo esta palavra com essas três perguntas: a boa nova, o apelo e a resposta. Façamos agora, Senhor, povo de Deus, a oração que brota dessa palavra que nós ouvimos. Vamos, neste momento, rezar esta palavra. Senhor nosso Deus, fazei-nos servidores do vosso reino. Com esta palavra que acabamos de ouvir, iluminai nossas comunidades, nossas famílias, no seguimento de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Na escuta do Evangelho, que é a palavra de salvação. Concedei-nos, Senhor, a luz do vosso Santo Espírito, para que na leitura, Senhor, e na escuta, e na meditação de vossa palavra, sejamos fiéis ao vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Povo de Deus, cantemos. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Povo de Deus, observando aí a nossa mesinha, ontem tínhamos o crucifixo, ou seja, o traçado da cruz, o encontro do vertical com o horizontal. É Deus que se inclina para que o homem se divinize na pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Tínhamos também ontem a vela. Nós bem sabemos a missão da vela. Ela é acesa e vai se consumindo e iluminando uma realidade. Ou seja, com a sua luz, vai dissipando as trevas. Para que nós, à luz da palavra, possamos também ser luz
para o outro. Hoje, acrescentamos a pessoa de Maria, representada nessa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Maria, que foi uma serva ouvinte do Senhor. Na anunciação do anjo a Maria, naquela citação, Maria responde: cumpra-se em mim, Senhor, a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim que Maria diz isso ao Senhor, nós podemos perceber que ela traz no seu ventre a comunhão de todas as etnias. Jesus Cristo, o dom do Pai para nós. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, dai-nos Jesus, quem tem Jesus, nada lhe falta. Agradeço a atenção de vocês e conto com a participação de vocês no terceiro encontro. Nossa bênção final: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre os nossos trabalhos, projetos e estudos, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.